O menor menino não tinha feito um som em 11 dias, nem quando eles enterraram a mamãe na dura terra de verão, nem quando o xerife pregou a porta da cabana deles, nem quando estranhos cuspiram neles na estrada e os chamaram de lixo mendigo. Hank, de 6 anos, apenas andava, uma mão agarrando o vestido de sua irmã mais velha, seus olhos tão vazios quanto o céu acima das planícies de Montana. Carrie Holloway, de 12 anos, puxou seus 4 irmãos para mais perto enquanto eles tropeçavam pelo caminho de terra em direção ao último rancho antes do nada. Por favor, ela sussurrou para um Deus que tinha parado de ouvir semanas atrás. Apenas uma pessoa, apenas uma. A espingarda do fazendeiro já estava apontada para o peito dela. Se você está assistindo do seu canto do mundo, deixe sua cidade nos comentários. Eu quero ver o quão longe a jornada dessas 5 crianças viaja. E se esta história te emociona, clique em inscrever-se e fique até o final. Agora deixe-me levá-lo de volta àquele dia de verão, quando tudo mudou. Saia da minha terra. O dedo de Jacob Mercer repousava no gatilho. Firme. Pronto. Do mesmo jeito que tinha repousado 1000 vezes antes quando lobos vinham por seu gado. Ou andarilhos vinham procurando encrenca. Mas estes não eram lobos. Estes não eram andarilhos. Estas eram crianças. 5 deles, parados no sol escaldante da tarde na beira de sua propriedade. Sujos, famintos. A mais velha, uma menina talvez de 12, tinha se posicionado na frente dos outros como um escudo. Como se ela pensasse que seu corpo magro poderia parar uma bala. Por favor, senhor, a voz dela falhou. Nós não estamos aqui para roubar nada. Nós só precisamos de água, é tudo. Só água e nós iremos. Jacó não abaixou a espingarda. Há um riacho 2 milhas a leste. Sirvam-se. Nós tentamos aquele riacho. O queixo da menina se ergueu, desafiador apesar do medo em seus olhos. Está seco. Esteve seco por semanas, o homem na última fazenda disse. Antes que ele soltasse seus cães em nós. Atrás dela, um dos mais jovens gemeu. Um menino, talvez de 8, com bochechas encovadas e pele queimada de vermelho do sol. Ele estava segurando a mão de um menino ainda menor, que olhava para nada, o rosto em branco como papel. Isso não é meu problema. A voz de Jacob saiu monótona, morta, do jeito que tinha soado por 6 anos agora. Eu disse, saiam da minha terra. Nós vamos, eu juro que vamos. A menina deu um passo à frente e o aperto de Jacob na espingarda se apertou. Ela parou. Menina esperta, apenas deixe-nos encher nossas cantinas. 5 minutos. Então você nunca mais nos verá. Você tem 3 segundos para virar. Carrie, a voz de um menino mais velha que os outros, dura de raiva. Esqueça. Eu te disse que isso era estúpido. Ninguém vai nos ajudar. Vamos! Os olhos de Jacob mudaram para quem falava. Um menino de 10, talvez 11, com cabelo escuro e uma mandíbula firme como pedra. Este não estava assustado. Este estava furioso. O tipo de fúria que vinha de ser desapontado muitas vezes. Will, por favor. A menina, Carrie, não virou. Ela manteve os olhos fixos em Jacob. Senhor, nós estamos andando por 6 dias. Minha irmãzinha tem apenas 4. Meu irmão Hank, ele tem 6. E ele não está bem desde que a mamãe morreu. Eles não conseguem chegar à próxima cidade. Eles não conseguem. 1. Nós não estamos pedindo caridade. Eu posso trabalhar, eu posso cozinhar, limpar, consertar roupas. Will é forte. Ele pode cortar lenha, carregar água, qualquer coisa que você precise. 2. Por favor, a palavra quebrou em sua garganta. Nossa mamãe morreu há 11 dias. Nós não temos para onde ir. O orfanato em Helena, eles vão nos separar. Eu prometi a ela, eu prometi à mamãe que nós ficaríamos juntos. Por favor, senhor, eu estou implorando. O dedo de Jacob se apertou no gatilho. E então a menorzinha saiu de trás de sua irmã.
4 anos de idade, cachos loiros emaranhados de sujeira. Um vestido que pode ter sido azul uma vez, mas agora estava cinza de poeira e suor. Ela olhou para Jacob, com olhos que não tinham razão para ser tão grandes, tão confiantes, tão malditos familiares. Você vai atirar em nós, senhor? A pergunta atingiu Jacob como um coice de mula no peito. Emma costumava fazer perguntas assim, direta, inocente, completamente inconsciente de como as palavras podiam destruir um homem. Emma, que tinha 4 anos quando a febre a levou. Emma, que tinha cachos loiros e olhos azuis, e um jeito de olhá-lo que o fazia sentir que ele podia fazer qualquer coisa. Emma, que estava morta há 6 anos e ainda aparecia em seus pesadelos todas as noites. Jacob abaixou a espingarda. 5 minutos, ele ouviu a si mesmo dizer. Então vocês se vão. O alívio que inundou o rosto da menina era quase doloroso de assistir. Obrigada. Obrigada, senhor. Vamos todos, rápido. Eles passaram por ele como um pequeno rebanho de gado assustado, olhos baixos, corpos tensos, claramente esperando que ele mudasse de ideia a qualquer segundo. O menino raivoso, Will, passou ombros erguidos e punhos cerrados, fazendo questão de não agradecer a Jacob por nada. A menininha parou bem na frente dele. Eu sou Sarah, ela anunciou. Qual é o seu nome? Sarah, vamos! Carrie agarrou a mão de sua irmã, lançando a Jacob um olhar apologético. Deixe o homem em paz. Mas Sarah não se moveu. Ela estava olhando para o rosto de Jacob com aquela intensidade inquietante que só crianças pequenas conseguiam. Você parece triste, ela disse. Você está triste? Sarah. Tudo bem estar triste, Sarah assentiu solenemente. Eu também estou triste, mas Carrie diz que melhora. Melhora, senhor? Jacob não conseguia falar. Sua garganta havia se fechado completamente. Carrie pegou Sarah no colo e correu em direção à bomba d'água perto do celeiro, as outras crianças seguindo. Jacob permaneceu congelado no quintal, a espingarda pendurada frouxa ao seu lado, a pergunta da menininha ecoando em seu crânio. Melhora? Não, não melhora. Nunca melhora. Você apenas aprende a viver com o peso até que ele te esmague. Ele deveria ter continuado andando, deveria ter voltado para o celeiro e deixado eles beberem à vontade e desaparecido na estrada em direção ao destino miserável que os esperava. Em vez disso, ele se viu movendo em direção à bomba. Carrie estava enchendo cantinas com mãos trêmulas, enquanto os outros bebiam diretamente do bico, água escorrendo pelos seus queixos, seus pescoços, encharcando suas roupas esfarrapadas. O menino do meio, aquele que estava segurando a mão da criança silenciosa, tinha o rosto praticamente enterrado no riacho. Tome mais devagar. A voz de Carrie era gentil, mas firme. Você vai ficar doente, eu não me importo, Tommy disse ofegando. Essa é a melhor água que eu já provei em toda a minha vida. Você tem 8 anos, você não teve tanta vida assim ainda. Eu tive vida o suficiente para saber o que é água boa, Tommy sorriu. E apesar de tudo, apesar das bochechas encovadas e da pele queimada de sol, ainda havia travessura naquele sorriso. Ei, senhor, você tem alguma comida? Carrie diz que nós não deveríamos perguntar, mas eu acho que se você fosse nos matar, você já teria feito isso, então talvez você não seja tão ruim. Tommy, o rosto de Carrie ficou vermelho. Eu sinto muito, senhor. Ele não sabe quando parar de falar. É o que a mamãe sempre disse. O sorriso de Tommy desapareceu. Ela costumava dizer que eu conseguia arrancar as orelhas de uma mula. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para sufocar. Jacob olhou para eles. Realmente olhou. Para Carrie, que não devia ter mais de 12, mas se portava como uma mulher com o dobro da idade. Para Will, parado à parte dos outros, braços cruzados, irradiando hostilidade e mágoa em igual medida. Para Tommy, tentando tanto ser alegre quando tudo dentro dele estava claramente se quebrando. Para Hank, o silencioso, que estava imóvel enquanto a água escorria pelo seu rosto,
sem se incomodar em enxugá-la, sem reagir em nada. E para Sarah, a pequena Sarah, que havia encontrado uma borboleta e estava tentando pegá-la com suas mãos em concha, já esquecendo o homem com a espingarda que estava pronto para mandá-los embora. "Quando você comeu pela última vez?" Jacob perguntou. Carrie hesitou. "Nós tivemos algumas frutas esta manhã." "Frutas? E Tommy pegou um esquilo 2 dias atrás. Nós o cozinhamos no fogo." "Um esquilo? Para 5 de vocês?" "Nós tivemos menos." A voz de Will era afiada. "Nós não precisamos da sua pena." "Will," Carrie se virou para o irmão. "Pare com isso." "Parar com o quê?" "Dizer a verdade. Nós estamos implorando por restos por 11 dias, Carrie. Cada pessoa ou nos mandou embora ou tentou se aproveitar. Lembra daquele homem em Billings? Aquele que disse que nos alimentaria se você..." "Will, eu só estou dizendo, nós não podemos confiar em ninguém. Especialmente não em algum eremita que vive sozinho no meio do nada e aponta armas para crianças." Ele está certo. Todos viraram. Jacob não tinha intenção de falar, mas as palavras saíram de qualquer maneira. "Seu irmão está certo. Você não pode confiar em ninguém. Essa é a primeira coisa inteligente que eu ouvi o dia todo." Will piscou, claramente não esperando concordância. "Mas aqui está a questão, garoto." Jacob deu um passo mais perto. "Agora você não tem muitas opções. Você pode continuar andando neste calor, sem comida e sem água suficiente. E talvez você chegue à próxima cidade. Ou talvez não. Ou você pode aceitar a ajuda de um estranho que não te deu nenhuma razão para confiar nele, exceto que ele não te atirou ainda." A mandíbula de Will se apertou. "Que tipo de ajuda?" "A comida na casa. Comida de verdade. Pão, bacon, ovos. Eu ia fazer o jantar de qualquer maneira." Jacob não conseguia acreditar no que estava dizendo. Não conseguia acreditar que estava oferecendo isso. "Você está convidado a se juntar a mim." "Por quê?" Will exigiu. "O que você quer de nós?" "Will, pelo amor de Deus," Carrie começou. "Não, Carrie, ninguém faz nada de graça. É o que o papai sempre disse." "Então, o que você quer, senhor? Você quer que nós trabalhemos? Você quer que eu cave o seu esterco de cavalo? Você quer... Eu quero que você cale a boca e deixe sua irmã tomar uma decisão." A voz de Jacob cortou como uma lâmina. "Ela é quem tem mantido você vivo. Ela é quem se aproximou de um homem com uma espingarda e implorou por água. Então talvez, apenas talvez, você possa mostrar a ela um pouco de respeito e deixá-la escolher." O rosto de Will ficou vermelho. Seus punhos cerrados. Por um segundo, Jacob pensou que o menino poderia realmente dar um soco nele. Então Carrie se meteu entre eles. "Will, chega!" A voz dela era baixa, mas carregava ferro por baixo. "Vá sentar perto da bomba. Refresque-se. Carrie, vá!" Os irmãos se entreolharam. Alguma batalha silenciosa de vontade se desenrolou no espaço entre eles. Finalmente, Will virou e se afastou, levantando poeira a cada passo. Carrie o observou ir, então se virou para Jacob. Seus olhos estavam molhados, mas ela não estava chorando. Jacob suspeitou que ela não se permitia chorar há muito tempo. "Sinto muito por ele," ela disse. Ele não é normalmente assim. Antes da mamãe ficar doente, ele era diferente. Ele costumava rir, costumava brincar. Agora ele está zangado. Ele está assustado. Todos nós estamos." Carrie respirou fundo. "Senhor, eu não sei por que você está se oferecendo para nos ajudar. Eu não sei se isso é real, ou se você vai mudar de ideia em 5 minutos. Mas meu irmão Tommy está com tanta fome que suas mãos tremem. Sarah pergunta todos os dias quando vamos comer uma refeição de verdade. E Hank, ela olhou para o menino silencioso, ainda parado perto da bomba. Água escorrendo do rosto como lágrimas. Hank precisa de algo que eu não posso dar a ele. Ele precisa se sentir seguro. Ele precisa saber que alguém está vindo para nos salvar." A voz dela falhou.
E eu estou mentindo para ele há 11 dias, dizendo que a ajuda está chegando, dizendo que alguém vai nos acolher, dizendo que tudo vai ficar bem. Eu não posso mais mentir para ele. Eu simplesmente não posso. Jacó pensou em Marta, em Emma, nas promessas que ele tinha feito e quebrado, nas mentiras que ele tinha contado a si mesmo por 6 anos. Tudo vai ficar bem. Nunca ficou bem. Nunca iria ficar bem. Talvez isso não importasse. Talvez o que importasse era passar pela próxima hora, o próximo dia, a próxima respiração. Entrem, Jacob disse. Todos vocês, antes que se a comida esfrie. O corpo inteiro de Carrie cedeu de alívio. Obrigada. Obrigada, senhor. Eu nem sei o seu nome. Mercer, Jacob Mercer. Obrigada, senhor Mercer. Ela se virou para reunir seus irmãos. Tommy, Sarah, vamos. Hank, querido, pegue minha mão. Nós estamos indo para dentro. Tommy soltou um grito de alegria e correu em direção à casa. Sarah seguiu, ainda agarrando borboletas invisíveis. Hank se moveu quando Carrie puxou sua mão, mas seu rosto permaneceu vazio. Apenas Will ficou onde estava. Will. A voz de Carrie carregava um aviso. Não. Eu não confio nele. Você não precisa confiar nele. Você só tem que comer. Os olhos de Will encontraram os de Jacob do outro lado do quintal. A hostilidade ainda estava lá, fervendo como brasas. Mas por baixo dela, Jacob viu outra coisa. Desespero, exaustão, o tipo de cansaço profundo que vinha de tentar ser forte quando tudo ao seu redor estava desmoronando. Jacob conhecia aquele olhar. Ele o via todas as manhãs no espelho. Sua irmã está esperando, Jacob disse baixinho, e o bacon está esfriando. Will manteve o olhar dele por um longo momento. Então, sem uma palavra, ele se virou e seguiu os outros para dentro da casa. Jacob ficou sozinho no quintal, o sol de verão batendo em seus ombros, e se perguntou o que diabos ele tinha acabado de fazer. Lá dentro, as crianças já haviam se acomodado em volta da sua mesa. Carrie estava ajudando Sarah a se sentar numa cadeira. Tommy estava pulando no seu assento, observando a cozinha com excitação mal contida. Hank estava sentado imóvel, olhando para a superfície de madeira à sua frente. Will havia se posicionado perto da porta, braços cruzados, observando cada movimento de Jacob. Sente-se, Jacob disse a ele. Eu estou bem em pé, faça como quiser. Jacob se moveu para o fogão, onde uma panela de bacon já estava esfriando. Ele estava prestes a comer quando ouviu vozes lá fora, quando agarrou sua espingarda e foi ver quem estava invadindo. Ele adicionou mais bacon à panela, quebrou ovos, cortou o pão da broa no balcão. Os movimentos familiares o acalmaram, deram-lhe algo em que focar, além dos 5 pares de olhos observando cada um de seus movimentos. Você mora aqui sozinho? Tommy perguntou. Tommy? A voz de Carrie continha um aviso. O quê? Eu só estou perguntando. É uma casa grande para uma pessoa. Você tem filhos, uma esposa, um cachorro? Eu sempre quis um cachorro. Mamãe disse que cachorros eram muito caros. Mas eu disse a ela que eu daria a ele restos do meu próprio prato e... Tommy! Carrie pressionou a mão sobre a boca dele. Respire. Jacob sentiu algo estranho se retorcer em seu peito. Algo que poderia ter sido divertido. Se ele se lembrasse como sentir isso... Eu tenho um cachorro, ele disse sem se virar. O nome dele é Whisky. Ele é velho, provavelmente dormindo no celeiro. Os olhos de Tommy arregalaram. Carrie removeu a mão e ele imediatamente disse, posso vê-lo, posso acariciá-lo. Ele é amigável. Que tipo de cachorro ele é? Ele faz truques? Depois da janta. Mas depois da janta, Jacob virou com uma panela, deslizando bacon e ovos para os pratos que ele havia posto. Comam primeiro. As crianças não precisaram ser avisadas 2 vezes. Tommy praticamente engoliu sua comida.
Sarah pegou seu bacon com os dedos e o roeu como um pequeno animal. Até Will, ainda parado perto da porta, não conseguiu esconder o jeito que seus olhos se fixaram no prato que Carrie lhe trouxe. Apenas Hank não se moveu. Carrie cortou a comida dele em pedaços pequenos, empurrou-os para ele. Vamos, querido, você tem que comer alguma coisa. Hank não respondeu. Não olhou para a comida, não olhou para nada. Jacob observou o menino, observou o jeito que as mãos de Carrie tremiam enquanto ela tentava persuadir uma mordida na boca dele. Observou o jeito que as outras crianças olhavam para o irmão com uma mistura de preocupação e desamparo. Quanto tempo? Jacob perguntou baixinho. Carrie levantou o olhar. O quê? Quanto tempo desde que ele falou? 11 dias, desde que encontramos a mamãe. A voz de Carrie era mal um sussurro. Ele estava lá quando aconteceu. Ele acordou antes de mim naquela manhã. Encontrou-a na cama, sem respirar. Ele estava apenas sentado ao lado dela, segurando a mão dela, quando eu entrei, e ele não disse uma palavra desde então. Jacob pensou nas semanas após a morte de Emma. Nas semanas que ele passou sem falar, sem comer, mal respirando. Marta tinha tentado alcançá-lo, tinha implorado para ele dizer algo, qualquer coisa. Ele não tinha conseguido. E então Marta também se foi, e não havia ninguém com quem conversar, mesmo que ele quisesse. Dê tempo a ele, Jacob disse, e odiou o quão inúteis as palavras soavam. Tempo é tudo o que nós temos. Carrie finalmente conseguiu colocar um pequeno pedaço de pão entre os lábios de Hank. Ele mastigou mecanicamente, engoliu, voltou a olhar para o nada. Isso é bom, querido. Isso é muito bom. A refeição continuou em relativo silêncio. Tommy terminou seu prato em minutos e começou a olhar para a panela em busca de mais. Jacob raspou o resto do bacon e dos ovos sem ser perguntado. Obrigada, Carrie disse suavemente, pela comida, por nos deixar entrar. Eu sei que somos estranhos e eu sei que isso não é. Eu sei que você não nos deve nada. Você está certa. Eu não devo. Will fez um som de desgosto de seu posto perto da porta. Jacob o ignorou. Como sua mãe morreu? Carrie estremeceu. Isso importa? Talvez. Ela ficou doente. Carrie empurrou a comida em seu prato. Começou a tossir há cerca de um mês. Nós pensamos que era apenas um resfriado. Então ela começou a tossir sangue. O médico na cidade disse que era tuberculose. Disse que não havia nada que alguém pudesse fazer. E seu pai? Morreu 2 anos atrás. Desabamento na mina onde ele trabalhava. Então vocês estão sozinhos desde que sua mãe faleceu. O senhorio nos deu 3 dias para sair. Disse que devíamos aluguel atrasado. Disse que ele não podia arcar com casos de caridade. A voz de Carrie endureceu. Casos de caridade. Como se nós não tivéssemos pago o que podíamos. Como se a mamãe não tivesse trabalhado até a morte fazendo a lavanderia dos outros só para manter um teto sobre nossas cabeças. Ela trabalhou até a morte? Jacob perguntou baixinho. Ou o trabalho apenas piorou a doença? A cabeça de Carrie se ergueu bruscamente. Seus olhos estavam em chamas. Não ouse! Eu não estou julgando! Eu estou perguntando! O fogo saiu dela tão rapidamente quanto tinha vindo. Ambos, foi ambos. Ela deveria ter descansado. O médico disse isso, mas nós precisávamos de dinheiro para comida, para remédios, para o aluguel que nós não podíamos pagar de qualquer maneira. Então ela continuou trabalhando, e a doença continuou piorando. E uma manhã, ela não conseguiu terminar. Jacob assentiu lentamente. A tuberculose é uma morte difícil. Eu já vi isso antes. Você já viu sua mãe se afogar no próprio sangue? A voz de Will cortou a mesa. Você já segurou a mão dela enquanto ela implorava a Deus para deixá-la viver o suficiente para ver seus filhos seguros? Will, Carrie sussurrou. Por favor. Mas Will não tinha terminado. Ele se impulsionou da parede, caminhando em direção à mesa. Você senta aí fazendo perguntas como se fôssemos algum tipo de quebra-cabeça que você está tentando resolver. Mas você não sabe nada sobre nós. Você não sabe como é ver sua família desmoronar.
Você não sabe como é ser a razão pela qual sua mãe trabalhou até a sepultura. Will, Carrie estava de pé agora. Chega. É verdade, não é? Se não houvesse tantos de nós para alimentar, talvez ela não tivesse tido que trabalhar tão duro. Talvez ela pudesse ter descansado, como o médico disse. Talvez. A mão de Jacob bateu na mesa. O som rachou o quarto como um tiro. Todos congelaram. Até Will parou no meio da frase, seus olhos arregalando. Jacob se levantou lentamente, sua cadeira arranhando o chão. Ele era mais alto que o menino, mais largo. E quando ele falou, sua voz era a coisa mais fria na sala. Você quer falar sobre ver a família morrer? Você quer falar sobre culpa? Ele abriu uma gaveta no aparador atrás dele, pegou uma fotografia, jogou-a na mesa na frente de Will. Essa é minha esposa, Martha. E essa é minha filha, Emma. Ela tinha 4 anos quando a febre a levou. Mesma idade da sua irmã, Sarah. Will olhou para a fotografia. Seu rosto ficou pálido. Emma morreu em 3 dias, saudável numa manhã, se foi na noite de quinta-feira. E minha esposa, ela não conseguia viver com isso. Não conseguia viver nesta casa. As memórias comigo. Então ela foi embora, e eu estou sozinho desde então. Jacob se inclinou mais perto, sua voz baixando para mal um sussurro. Então não ouse ficar aí e me dizer que eu não sei como é perder tudo. Não ouse agir como se sua dor fosse especial, como se ninguém mais no mundo tivesse sofrido do jeito que você está sofrendo. Porque eu tenho notícias para você, garoto. A dor é a única coisa que todo ser humano nesta terra tem em comum. A única coisa que importa é o que você faz com ela. As mãos de Will tremiam. Seus olhos estavam molhados. Eu não. Sua voz falhou. Eu não quis dizer. Sim, você quis. Jacob se endireitou. Mas eu não guardo rancor de você, porque quando eu tinha a sua idade e o mundo tirou algo de mim, eu fiz a mesma coisa. Atacava qualquer um que se aproximasse, afastava qualquer um que tentasse ajudar. Ele pegou a fotografia, olhou para ela por um longo momento, então a colocou de volta na gaveta. A diferença entre você e eu, Will, é que você ainda tem pessoas que te amam, pessoas que precisam de você, suas irmãs, seus irmãos. Eles estão contando com você para ser forte. E agora, você está desperdiçando energia, ficando bravo com estranhos, quando você deveria estar cuidando deles. O quarto ficou em silêncio. Tommy tinha parado de mastigar. Sarah estava olhando entre Will e Jacob com olhos confusos. Hank estava imóvel como sempre. E Carrie? Carrie estava chorando baixinho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Will olhou para seus irmãos, para a família que ele vinha tentando tanto proteger, para as pessoas que precisavam que ele fosse melhor que sua raiva, melhor que seu medo. Sinto muito, ele sussurrou. Eu não sinto muito. Jacob assentiu uma vez. Coma seu jantar. Está esfriando. Will se moveu para a mesa como um sonâmbulo. Ele sentou, pegou seu garfo, começou a comer. E pela primeira vez desde que chegaram, ele não parecia zangado. Ele apenas parecia cansado. Depois do jantar, Jacob mostrou o cachorro a Tommy. Whisky estava exatamente onde Jacob dissera, enrolado numa pilha de feno no canto do celeiro. O velho cachorro levantou a cabeça quando se aproximaram, o rabo batendo fracamente no chão. Ele é lindo. Tommy ajoelhou-se ao lado do cachorro, mãos estendidas, mas sem tocar, como se tivesse medo de que o whisky pudesse desaparecer. Posso acariciá-lo? Por favor, Sr. Mercer, vá em frente. Ele é gentil. O rosto de Tommy se iluminou enquanto seus dedos afundavam no pelo de whisky. Ah, ele é tão macio e quentinho. Sinta isso, Sarah. Sarah cambaleou e se sentou ao lado do irmão. Ela acariciou a cabeça de whisky com toda a coordenação de uma criança de 4 anos, o que não era muito. Mas whisky não pareceu se importar. Seu rabo abanou mais rápido. Jacob os observou da porta do celeiro. Carrie tinha ficado na casa para limpar, apesar de seus protestos de que ela não precisava.
Will tinha desaparecido em algum lugar, provavelmente para ficar sozinho com o que quer que estivesse sentindo. E Hank? Hank estava parado a alguns metros dos outros, observando, mas sem participar. Seu rosto ainda estava em branco. Suas mãos pendiam frouxas ao seu lado. Hank, Tommy olhou para o irmão. Venha ver o cachorro. Ele é muito legal. Hank não se moveu. Vamos, Hank. Isso vai te fazer sentir melhor. Cachorros sempre fazem tudo melhorar. Ainda nada. O rosto de Tommy caiu. Ele olhou para Jacob, algo desesperado em seus olhos. Ele costumava amar cachorros. Antes. Ele costumava perseguir cães vadios por toda a cidade, tentando fazer amizade com eles. Mamãe dizia que ele tinha um dom com animais. Jacob pensou no que Carrie havia dito. Sobre Hank encontrar o corpo de sua mãe, sobre o silêncio que o engoliu por completo desde aquela manhã. Ele caminhou até onde Hank estava, agachou-se para ficar no nível dos olhos do menino. Ei, Hank não reagiu, não piscou, não reconheceu a presença de Jacob de forma alguma. Eu ouvi que você gosta de cachorros. Isso é verdade? Nada. Whisky é um bom cachorro. Ele está comigo há muito tempo, mais tempo do que a maioria das coisas na minha vida. Ele é bom em guardar segredos, bom em ouvir. Ele nunca te julga pelas coisas que você não consegue dizer. Jacob se levantou. Você não precisa acariciá-lo se não quiser, mas ele estará aqui quando você estiver pronto. Cachorros são pacientes assim, mais pacientes que as pessoas. Ele se afastou, deu espaço a Hank, deixou o menino parado em seu silêncio, observando seus irmãos brincarem com um cachorro que ele costumava sonhar. 20 minutos depois, quando Jacob voltou para checar, Hank estava sentado ao lado de Whisky, com a mão nas costas do cachorro. Ele ainda não estava falando, seu rosto ainda estava vazio, mas seus dedos estavam se movendo, lentamente, cuidadosamente, acariciando o pelo do velho cachorro. Era alguma coisa. A noite veio com as estrelas de verão espalhadas pelo céu como sal derramado. Jacob estava na varanda, observando a última luz desaparecer das montanhas, e tentava descobrir o que diabos ele deveria fazer agora. Ele tinha lhes dito uma refeição. Era tudo. Mas o jantar tinha se estendido pela noite, e a noite estava se estendendo pela madrugada. E de alguma forma, ninguém tinha ido embora. Carrie apareceu na porta atrás dele. Sr. Mercer? Jacob, apenas Jacob. Jacob, ela hesitou. Os pequenos estão caindo no sono. Tommy já está no chão perto da lareira e Sarah está prestes a seguir. Eu estava me perguntando, eu sei que você disse uma refeição, mas tem alguma maneira de nós ficarmos apenas por esta noite? Eu terei todos levantados e fora antes do amanhecer, eu prometo. Nós não daremos mais problemas. Jacob se virou para olhá-la. Na luz tênue, ela parecia ainda mais jovem que 12. Apenas uma criança, brincando de ser adulta, porque não havia mais ninguém para fazê-lo. Onde você vai? Ele perguntou. Há uma cidade a cerca de 20 milhas ao sul, Cedar Falls. Eu ouvi que eles podem ter trabalho lá. Ou talvez, eu não sei. A voz dela falhou. Eu tenho inventado enquanto vou, fingindo que tenho um plano, quando na verdade eu só estou tentando passar cada dia sem perder mais ninguém. É tudo o que qualquer um de nós está fazendo. Carrie riu, mas não havia humor nisso. É o que a mamãe costumava dizer. Perto do fim, ela sabia que não ia conseguir. Ela disse, Carrie, querida, a vida não se importa com seus planos. Ela apenas continua vindo, esteja você pronto ou não. Tudo o que você pode fazer é aguentar e manter sua família por perto. Mulher inteligente. Ela era inteligente demais para a vida que teve. Carrie abraçou-se. Eu continuo pensando em todas as coisas que ela merecia. Uma casa bonita, vestidos bonitos, um marido que não morreu em algum estúpido desabamento de mina, uma filha que poderia ter cuidado dela do jeito que ela cuidou de nós. Você estava cuidando dela até o fim. Não bem o suficiente. Você tem 12 anos. Você fez mais do que a maioria dos adultos faria. Carrie balançou a cabeça.
Não foi o suficiente. Se eu fosse mais esperta, trabalhasse mais, descobrisse um jeito de ganhar mais dinheiro, pare. A voz de Jacob foi afiada. Você está fazendo a mesma coisa que seu irmão fez no jantar, culpando-se por coisas que não foram culpa sua, coisas que ninguém poderia ter evitado. Mas sua mãe ficou doente. Não há cura para a tuberculose. Nenhuma quantidade de dinheiro ou trabalho ou sacrifício a teria salvado. Você fez tudo o que podia e ainda não foi o suficiente. Porque às vezes não há o suficiente. Às vezes o mundo apenas tira e tira e tira, e tudo o que você pode fazer é sobreviver. Carrie estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Então, qual é o sentido? Se não podemos salvar as pessoas que amamos, se tudo o que podemos fazer é vê-las morrer e depois continuar andando, qual é o sentido de tudo isso? Jacob pensou naquela pergunta. Ele a vinha fazendo a si mesmo por 6 anos, perguntando-a todas as manhãs quando acordava numa casa vazia, todas as noites quando ia dormir sozinho. Eu não sei, eu sei, ele admitiu. Eu estou tentando descobrir isso há muito tempo. Talvez não haja um sentido. Talvez a vida seja apenas uma perda após a outra, até que você seja o único a ser baixado ao chão. Ele fez uma pausa, olhou para as estrelas, olhou para esta menina que havia caminhado milhas através do calor e da hostilidade apenas para manter sua família unida. Ou talvez, ele disse lentamente, o sentido seja o que você está fazendo agora, protegendo as pessoas que dependem de você, dando-lhes uma razão para continuar, mesmo quando você mesmo não tem uma. Talvez seja tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Ser a razão de outra pessoa para sobreviver. Carrie enxugou os olhos. Você realmente acredita nisso? Eu não sei mais no que acredito, mas eu sei que 5 crianças apareceram na minha porta hoje e pela primeira vez em 6 anos eu não passei a noite toda desejando estar morto. Então talvez haja algo nisso. Ela olhou para ele. Você desejou estar morto? Jacob percebeu o que tinha dito. Percebeu que tinha contado a esta menina de 12 anos algo que nunca tinha contado a ninguém. Costumava, ele disse baixinho. Todos os dias por muito tempo. Melhora. Ou você se acostuma, eu não tenho certeza de qual. Carrie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela estendeu a mão e pegou a dele. Obrigada, ela sussurrou, por ser honesto. Todos os outros apenas nos dizem que vai ficar tudo bem, mesmo quando eles sabem que não vai. Você nos contou a verdade. A verdade nem sempre é gentil. Gentileza não te mantém vivo. A verdade sim. Ela apertou a mão dele uma vez, então soltou. Nós teremos ido embora antes do amanhecer, eu prometo. Jacob a observou voltar para dentro. Observou a porta se fechar atrás dela. Então ele sentou nos degraus da varanda e ficou lá até as estrelas girarem a meio do céu, pensando numa menininha com cachos loiros e uma pergunta que não parava de ecoar em sua cabeça. Melhora, senhor? Ele ainda não tinha uma resposta, mas pela primeira vez em 6 anos, ele queria encontrar uma. Jacob acordou com o cheiro de bacon. Por um momento, ele pensou que estava sonhando. Marta costumava fazer bacon nas manhãs de domingo, quando as manhãs de domingo significavam algo. Quando ele tinha razões para sair da cama que não envolviam alimentar o gado ou consertar cercas. Então ele ouviu as vozes. Tome, pare de comer o bacon antes que esteja cozido. Mas estou com fome. Você está sempre com fome. Agora vá arrumar a mesa. Jacob sentou-se lentamente, suas costas protestando por uma noite na varanda. Ele havia adormecido lá fora em algum momento antes do amanhecer. Muito cansado para se mover, muito teimoso para entrar, onde 5 crianças haviam tomado conta de sua casa. 5 crianças que deveriam ter ido embora a essa hora. Ele abriu a porta da frente e parou. Carrie estava no fogão, manuseando o bacon como se estivesse cozinhando naquela cozinha a vida toda. Tommy estava arrumando os pratos na mesa, contando em voz baixa.
Sarah estava sentada no chão, brincando com whisky que de alguma forma havia entrado durante a noite. Will estava carregando água da bomba lá fora, e Hank estava parado perto da janela, observando tudo com aqueles olhos vazios. Senhor Mercer! Carrie se virou quando ouviu a porta, seu rosto corado de vermelho. Sinto muito, sinto muito. Eu sei que disse que iríamos embora antes do amanhecer, mas os pequenos estavam tão cansados, e eu pensei que talvez eu pudesse fazer o café da manhã primeiro para agradecer por tudo, e então iríamos. Eu prometo que iríamos, mas... Há quanto tempo você está acordado? Algumas horas. Eu não conseguia dormir muito de qualquer maneira. Jacob olhou para a mesa, para o bacon chiando na panela, para sua cozinha, que esteve vazia e silenciosa por 6 anos, agora cheia de barulho, movimento e vida. Você encontrou os ovos, ele disse. Eu espero que esteja tudo bem. Havia ovos frescos no galinheiro. Tommy me ajudou a coletá-los. Carrie falava rápido, nervosa. Eu posso te pagar de volta. Quero dizer, não com dinheiro, mas eu posso trabalhar, eu posso limpar, cozinhar, o que você precisar. Nós todos podemos. Carrie, por favor, não fique bravo. Eu sei que ficamos mais tempo do que deveríamos. Eu sei que quebrei minha promessa. Mas Sarah estava chorando enquanto dormia. E Hank, ele realmente acariciou o cachorro ontem à noite. Ele realmente se moveu sozinho. E eu não consegui acordá-los. Eu simplesmente não consegui. Carrie, a voz de Jacob cortou sua divagação. Pare. Ela parou. Suas mãos tremiam. Jacob caminhou até o fogão, olhou para o bacon, perfeitamente crocante. Olhou para os ovos que ela havia mexido na velha panela de ferro fundido de sua mãe. Olhou para esta menina que havia passado pelo inferno e ainda estava tentando cuidar de todos ao seu redor. Você queimou a torrada, ele disse. O rosto de Carrie se desfez. Sinto muito. O fogão esquenta mais do que eu estou acostumada. E eu vou te mostrar como ajustar o registro. Jacob passou por ela em direção ao pão que ela havia posto de lado. Caso contrário, o calor é irregular. Queima tudo de um lado. Carrie olhou para ele. Você não está bravo? Eu deveria estar. Nós deveríamos ir embora. Você deveria comer o café da manhã primeiro. Esse era o acordo. Jacob pegou uma faca e começou a cortar pão fresco. Não se pode viajar com o estômago vazio. O alívio que inundou o rosto de Carrie fez algo se contorcer no peito de Jacob. Esta menina estava se preparando para a rejeição, para a raiva, para mais uma porta batida na cara dela. O fato de que ela esperava isso, que ela claramente tinha experimentado isso o suficiente para esperar, o deixou mais irritado do que a torrada queimada jamais poderia. O café da manhã foi um evento barulhento. Tommy falou sem parar sobre o uísque, sobre as galinhas, sobre o cavalo que ele tinha visto no celeiro. Sobre tudo e nada, tudo de uma vez. Sarah exigiu que o uísque sentasse ao lado dela, e quando o velho cachorro obedeceu, ela o alimentou com restos debaixo da mesa, quando pensou que ninguém estava olhando. Will comeu em silêncio, mas a hostilidade da noite passada havia desaparecido. Ele parecia cansado, exausto, como se a raiva tivesse queimado através dele e deixado nada além de cinzas. Hank ainda não falava, mas quando Carrie colocou comida na frente dele, ele pegou seu garfo sem ser mandado. Pequenas vitórias, Carrie murmurou, encontrando o olhar de Jacob. É o que a mamãe sempre disse. Conte as pequenas vitórias. Depois do café da manhã, Jacob tomou sua decisão. Ele não planejou, não pensou nisso. As palavras simplesmente saíram do mesmo jeito que ontem, quando ele abaixou a espingarda, em vez de mandar 5 crianças para a morte. Vocês podem ficar. Todos pararam de se mover. O quê? A voz de Carrie era mal um sussurro. Você me ouviu. Vocês podem ficar. Por enquanto, até que a gente descubra algo melhor. Mas Carrie balançou a cabeça. Você nem nos conhece. Nós somos estranhos.
Nós aparecemos na sua porta ontem e você apontou uma arma para nós. Eu me lembro. Então por quê? Jacob olhou para eles, para o rosto esperançoso de Tommy, para os olhos inocentes de Sarah, para a cautelosa desconfiança de Will, para o olhar vazio de Hank, para Carrie, que se mantinha unida apenas pela força de vontade e oração. Porque vocês precisam de ajuda, ele disse. E porque eu tenho espaço, essa não é uma razão. É razão suficiente. Will deu um passo à frente. Isso é um truque. Tem que ser. Ninguém simplesmente acolhe 5 crianças do nada. Will, Carrie advertiu. Não, Carrie, pense nisso. O que ele está ganhando com isso? Mão de obra gratuita? Nós trabalhamos no rancho dele por nada e ele se sente bem consigo mesmo? Isso não é... Carrie começou. Na verdade, Jacob interrompeu. É exatamente o que eu estava pensando. Todos olharam para ele. Vocês precisam de um lugar para ficar. Eu preciso de ajuda com o rancho. É uma troca justa. Jacob cruzou os braços. Eu não estou administrando uma caridade aqui. Querem ficar? Trabalhem todos com idade suficiente para ajudar. Ajudem. Isso inclui você. Will, a mandíbula de Will se apertou. Eu não tenho medo de trabalho. Bom, porque há muito. Cercas precisam de reparo. Animais precisam de alimentação. Lenha precisa de corte. Acha que consegue lidar com isso? Eu consigo lidar com tudo que você me jogar. Veremos. Jacob se virou para Carrie. Você parece saber se virar na cozinha. Você pode assumir a cozinha. Eu tenho vivido de feijão queimado e café ruim por mais tempo do que me importo em admitir. Carrie assentiu lentamente. Eu posso fazer isso. Tommy, Jacob olhou para o garoto de 8 anos. Você disse que é bom com animais? O rosto de Tommy se iluminou. Sim, senhor, o melhor. Mamãe sempre disse, bom, você está no dever das galinhas. Alimentar, coletar ovos, manter o galinheiro limpo. Acha que consegue? Sim, senhor, absolutamente, senhor. Você não vai se arrepender, senhor. E Sarah? Jacob olhou para a menininha, que o observava com aqueles olhos grandes. Sarah pode ajudar Carrie na casa, varrendo, espanando, quaisquer pequenos trabalhos que precisem ser feitos. Eu consigo varrer muito bem, Sarah anunciou. Mamãe me ensinou. Então você vai se sair muito bem. O olhar de Jacob mudou para Hank, ainda parado imóvel perto da janela. E Hank? Hank pode ajudar com o cachorro. Whiskey é velho. Ele precisa de alguém para cuidar dele. A respiração de Carrie engasgou. Você confia nele com seu cachorro? Whiskey poderia usar um amigo, assim como o menino, pelo que posso dizer. O silêncio caiu sobre a cozinha. As crianças olharam umas para as outras, então para Carrie, esperando que ela tomasse a decisão que todos sabiam ser dela. Qual é a pegadinha? Carrie perguntou baixinho. Sempre há uma pegadinha. Nenhuma pegadinha. Apenas regras. Jacob levantou um dedo. 1. Vocês fazem o que eu digo quando eu digo. Este ainda é meu rancho e eu sei como administrá-lo melhor do que vocês. Carrie assentiu. 2. Vocês não mentem para mim. Nunca. Sobre nada. Se eu descobrir que vocês estão mentindo, vocês se vão. Todos vocês. Outro aceno. 3. Jacob fez uma pausa. Vocês não desistem uns dos outros. O que quer que aconteça, vocês ficam juntos. É o que sua mamãe queria, certo? Então é o que nós fazemos. Os olhos de Carrie se encheram de lágrimas. Ela rapidamente as piscou. Isso não é uma regra. Isso é uma promessa. É ambos. Jacob estendeu a mão. Temos um acordo? Carrie olhou para a mão dele, para seus irmãos, para a casa que poderia se tornar o lar deles. Então ela estendeu a mão e apertou. Acordo. Tommy gritou de alegria. Sarah bateu palmas. Até o rosto de Will suavizou ligeiramente, embora ele tentasse esconder. E Hank, parado perto da janela com a luz do sol caindo sobre seu rosto, virou a cabeça apenas ligeiramente para o som da alegria de seus irmãos. Não era muito, mas era alguma coisa. A primeira semana foi um caos.
Tommy quebrou 3 ovos no seu primeiro dia de coleta, então chorou tanto que Carrie teve que parar de cozinhar para confortá-lo. Will arrumou uma briga com Jacob sobre a maneira correta de balançar um machado, então ficou de mau humor por 2 horas quando Jacob provou seu ponto dividindo 3 vezes mais toras na metade do tempo. Sarah entrou na caixa de farinha e se cobriu da cabeça aos pés de pó branco, parecendo um pequeno fantasma quando Carrie a encontrou. E Hank, silencioso como sempre, foi em direção ao riacho e não voltou até o pôr do sol, colocando todos em pânico. Mas na segunda semana, as coisas começaram a se acalmar. Tommy aprendeu a carregar ovos como se fossem feitos de vidro. Will parou de discutir com todas as instruções e começou a realmente ouvir, embora ele ainda resmungasse baixinho quando pensava que Jacob não podia ouvir. Sarah descobriu que varrer era mais divertido se você fingisse que a poeira eram soldados inimigos sendo vencidos do reino. E Hank, embora ainda não falasse, começou a seguir Whiskey para todos os lugares, o velho cachorro andando ao lado dele como uma sombra peluda. Ele está melhorando, Carrie disse uma noite, observando Hank pela janela da cozinha. O menino estava sentado nos degraus da varanda, a cabeça de Whiskey em seu colo, seus dedos se movendo lentamente pelo pelo do cachorro. Ainda não falando, mas melhor, mais presente. Isso faz sentido? Faz sentido. Jacob pousou a correia que ele estava consertando. O luto leva tempo, não segue um cronograma. Foi isso que aconteceu com você, depois de sua esposa e filha? Carrie hesitou. Sinto muito. Eu não deveria me intrometer. Você não está se intrometendo. Você está perguntando. As mãos de Jacob pararam no couro. E sim, depois que Marta e Emma morreram, eu me fechei. Não conversei com ninguém por meses. Não saí deste rancho por quase 1 ano. As pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. Talvez eu tivesse, mas você voltou. Eventualmente. Voltou de onde? Eu nunca fui a lugar nenhum. Você sabe o que eu quero dizer. Você começou a viver de novo. Mesmo que fosse apenas sobrevivendo, você continuou. Jacob pensou nisso, nos anos de vazio, nas manhãs em que ele acordava bravo por ter acordado. Eu não sei se eu chamaria isso de viver, ele disse lentamente, mas como esperar. Eu estive esperando por 6 anos e eu nunca descobri pelo que eu estava esperando. Talvez você estivesse esperando por nós. As palavras atingiram Jacob mais forte do que deveriam. Ele levantou o olhar e encontrou Carrie o observando com aqueles 2 olhos velhos. Talvez, ele admitiu. Ou talvez vocês apenas apareceram na hora certa. A mesma coisa, não é? Antes que Jacob pudesse responder, a porta da frente se abriu. Tommy veio voando, o rosto corado, a respiração ofegante. Sr. Mercer, Sr. Mercer, venha rápido. Jacob se levantou instantaneamente. O que há de errado? São homens a cavalo, vindo pela estrada, 3 deles, e eles parecem malvados. Jacob pegou seu rifle do suporte ao lado da porta e estava lá fora antes que Tommy terminasse de falar. Carrie seguiu, puxando Sarah atrás dela, chamando por Will e Hank. 3 cavaleiros se aproximavam do leste, silhuetados contra o sol poente. Jacob ainda não conseguia distinguir seus rostos, mas Tommy estava certo sobre uma coisa. Eles não pareciam amigáveis. Crianças, para dentro, agora. Mas Will começou, agora. Carrie juntou seus irmãos pela porta, mas Jacob a segurou pelo braço antes que ela pudesse seguir. Mantenha-os quietos, mantenha-os abaixados, e se algo acontecer comigo, há um caminho pelos fundos, pela cozinha, para o celeiro. Pegue o cavalo e cavalgue para o sul. Não pare até chegar a Cedar Falls. O rosto de Carrie ficou branco. Jacob, prometa-me. Eu prometo. Ela desapareceu lá dentro. Jacob ouviu o ferrolho deslizar para a casa lá atrás dele. Então ele se virou para enfrentar quem quer que estivesse vindo pela sua estrada. Os cavaleiros pararam a 20 pés de distância, perto o suficiente para conversar,
longe o suficiente para estarem fora de fácil alcance. O da frente era grande, ombros largos, pescoço grosso, um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra e deixado ao tempo por muito tempo. Ele usava uma estrela no peito. Jacob Mercer, o homem disse. Não uma pergunta. Isso mesmo. Eu sou o xerife Bill Dawson, de Silver Creek. Ele apontou o polegar para os dois homens atrás dele. Estes são meus deputados. Estamos aqui por causa de algumas crianças. O aperto de Jacob em seu rifle se apertou. E quanto a eles, boatos dizem que você acolheu 5 órfãos, os filhos Holloway. Isso está correto? E se estiver, os olhos do xerife Dawson se estreitaram. Então temos um problema, porque essas crianças são agora pupilos do território, propriedade do Estado, legalmente falando. E o Estado tem planos para elas. Que tipo de planos? Orfanato em Helena. Tá tudo arranjado. Estamos aqui para coletá-los e transportá-los para as autoridades competentes. Jacob sentiu algo frio se instalar em seu peito. Sob qual autoridade? Autoridade territorial. O juiz assinou a ordem há 2 dias. Dawson puxou um papel dobrado do casaco. É tudo legal e próprio. Agora eu não quero problemas aqui, Mercer. Apenas entregue as crianças e estaremos a caminho. E se eu não o fizer? A expressão de Dawson endureceu. Então nós os levaremos de qualquer maneira, e você passará a noite na minha cadeia por obstruir a justiça. Jacó olhou para o papel na mão do xerife. Olhou para os 2 deputados, ambos armados, ambos observando-o com a confiança fácil de homens que esperavam vencer. Olhou para a casa atrás dele, onde 5 crianças estavam escondidas, provavelmente aterrorizadas, provavelmente lembrando todas as outras vezes que alguém tentara separá-las. Essas crianças não vão a lugar nenhum. Dawson suspirou. Agora, Mercer, eles passaram pelo inferno, perderam a mãe há 11 dias, andaram 6 dias sob o calor do verão sem comida e com pouquíssima água. Chegaram à minha porta meio mortos, e eu os acolhi. Você quer arrastá-los para alguma instituição onde serão separados e esquecidos? Você vai ter que passar por mim primeiro. Um dos deputados bufou. Somos 3 e você é 1. Eu sei contar. Então você deveria saber que está em desvantagem. Provavelmente. Jacob levantou seu rifle, não apontando diretamente para ninguém, mas deixando suas intenções claras. Mas aqui está o detalhe de estar em desvantagem. Você pode vencer, mas não sairá ileso. Um de vocês vai cair antes de mim. Talvez 2. Então a pergunta é, qual de vocês quer ser o azarado? Os deputados trocaram olhares. Dawson ergueu a mão para mantê-los no lugar. Isso é tolice, Mercer. Você não pode lutar contra a lei. Eu não estou lutando contra a lei. Eu estou protegendo crianças. Há uma diferença. A lei diz. A lei diz que essas crianças pertencem a um orfanato. A lei não se importa que a mãe delas as tenha feito prometerem ficar juntas. A lei não se importa que a mais nova não tenha falado desde que viu a mãe morrer. A lei vê 5 problemas a serem processados, não 5 seres humanos que precisam de um lar. A voz de Jacob baixou. Bem, eu os vejo, e eu não vou deixar vocês os levarem. O silêncio se estendeu entre eles. Os cavalos se moveram. Em algum lugar distante, um corvo grasnou. Então uma nova voz cortou a tensão. Há algum problema aqui, xerife? Todos se viraram. Uma mulher se aproximava a cavalo do norte, seus cabelos grisalhos presos em um coque severo, seu rosto marcado por décadas de sol e vento. Ela sentava na cela como se tivesse nascido ali. Martha Finch, a voz de Dawson, carregava um tom de cautela. Isso não te diz respeito. Tudo o que acontece no meu condado me diz respeito. A mulher parou ao lado de Jacob, seu cavalo quase ombro a ombro com a posição dele. Agora, eu perguntei se havia algum problema. Nenhum problema. Apenas recolhendo alguns órfãos para transporte para Helena.
Órfãos. Os olhos de Marta varreram a cena, percebendo o rifle de Jacob, as mãos dos deputados pairando perto de suas armas, a tensão tão espessa que dava para cortar. Você quer dizer as crianças, Holloway? Você as conhece? Eu ouvi falar delas. Ouvi dizer que elas se juntaram a Mercer aqui. Ela olhou para Jacob com olhos afiados. Isso é verdade? É verdade. E você planeja mantê-las? Se a lei permitir. Marta virou-se para Dawson. Aí está a sua resposta, xerife. As crianças têm um guardião. Não há necessidade de orfanato. O rosto de Dawson avermelhou. Agora espere. Mercer não é o guardião legal delas. Ele é apenas um eremita que as acolheu quando ninguém mais o faria. A voz de Marta cortou como um chicote. Quem as tem alimentado, abrigado, mantido em segurança? Isso me parece um guardião. Não é assim que a lei funciona, Marta. Então talvez a lei precise funcionar de maneira diferente. Ela se inclinou para a frente na cela. Eu te conheço há 20 anos, Bill Dawson. Você não é um homem mau, mas está prestes a fazer uma coisa ruim. Tirar essas crianças da única estabilidade que elas têm, enviá-las para alguma instituição fria, onde serão tratadas como números em vez de pessoas. É isso realmente o que você quer na sua consciência? Dawson hesitou. Pela primeira vez desde que chegara, ele parecia incerto. O juiz assinou a ordem, ele disse, mas sua voz tinha perdido um pouco de sua convicção. Juízes podem anular ordens. Papéis podem ser protocolados. Audiências podem ser realizadas. A lei é flexível quando quer ser. Os olhos de Marta o perfuraram. Dê a estas crianças uma chance, Bill. Dê a Mercer uma chance. Se não der certo, você pode voltar com seus papéis e seus deputados. Mas não destrua essa família antes mesmo que eles tenham tido a chance de se tornar uma. O silêncio se estendeu. Jacob prendeu a respiração. Tudo dependia deste momento. Da decisão de um homem que tinha o poder de destruir tudo o que eles tinham começado a construir. Finalmente Dawson exalou. 1 mês, ele disse. Eu lhes darei 1 mês para protocolar a guarda adequada. Se não for feito até lá, voltarei com mais de 3 homens. Isso é tudo o que estamos pedindo. Dawson olhou para Jacob mais uma vez. É melhor você saber onde está se metendo, Mercer. 5 filhos é muita responsabilidade. Eu sei. E se você os machucar, se algo acontecer a eles sob seus cuidados, eu pessoalmente farei questão de que você se arrependa. Entendido? Dawson virou seu cavalo. Seus deputados o seguiram. Em minutos, eles eram apenas poeira no horizonte. Jacob abaixou seu rifle. Suas mãos tremiam. Isso foi estúpido, Marta disse de forma prática. Enfrentar 3 homens armados sozinho, você poderia ter sido morto. Provavelmente. Então, por que fazer isso? Jacob pensou em 5 crianças agachadas dentro de sua casa, em promessas feitas e promessas cumpridas, em uma menininha que perguntou se ele ia atirar nelas, e em um menino que não falava há 11 dias. Porque alguém tinha que fazer, ele disse. Marta o estudou por um longo momento. Então ela sorriu, apenas ligeiramente. Talvez você não esteja tão perdido quanto as pessoas dizem, Jacob Mercer. Ela virou seu cavalo para a estrada. Voltarei amanhã. Temos papelada para preencher se você leva a sério manter essas crianças. Eu levo a sério. Bom, porque eu quis dizer o que disse a Dawson. 1 mês não é muito tempo. Você vai precisar de ajuda. Por quê? Jacob chamou depois dela. Por que nos ajudar? Você nem conhece essas crianças. Marta fez uma pausa olhando por cima do ombro. Eu perdi 2 filhos na guerra. 3 netos para a escarlatina. Meu marido bebeu até a morte prematura tentando esquecer. Eu sei exatamente como é perder todos que você ama e continuar acordando de qualquer maneira. Sua voz suavizou. Talvez seja por isso que eu não consigo ficar parada e assistir isso acontecer com outra pessoa. Ela foi embora sem outra palavra. Jacob ficou no quintal, observando até que ela desapareceu,
Então virou-se para a casa. A porta se abriu antes que ele a alcançasse. Carrie estava lá, lágrimas escorrendo pelo rosto. As outras crianças se aglomeravam atrás dela. Acabou? Ela sussurrou. Eles se foram? Eles se foram por enquanto. O que você quer dizer, por enquanto? Jacob subiu os degraus da varanda, olhou para os 5 rostos que o encaravam com esperança e medo, e tudo o que havia entre eles. Significa que temos 1 mês para tornar isso oficial, ele disse. 1 mês para provar a um juiz que sou apto para ser o guardião de vocês. 1 mês para convencer um bando de estranhos de que este arranjo, seja lá o que for, vale a pena lutar. E se não pudermos, a voz de Will era baixa, assustada. Jacob olhou para o menino, para todos eles. Então nós tentamos de novo, e quantas vezes for preciso. Ele colocou a mão no ombro de Carrie. Eu disse que não deixaria ninguém levá-los. Eu falei sério. Carrie o abraçou. Jacob congelou. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém o havia abraçado. A sensação era estranha e desconfortável, e de alguma forma exatamente o que ele precisava. Um por um, os outros se juntaram. Tommy primeiro, depois Sarah, depois Will relutantemente, atraído pela gravidade de seus irmãos. Apenas Hank ficou para trás, observando da porta com um whisky ao seu lado. Mas quando Jacob olhou para ele, o menino fez algo inesperado. Ele assentiu, apenas uma vez, apenas mal. Foi a primeira vez que Hank reconheceu alguém diretamente desde que sua mãe morreu. E ali, na noite de verão, cercado por crianças que não eram seu sangue, mas de alguma forma estavam se tornando sua família, Jacob Mercer sentiu algo se abrir em seu peito. Algo que parecia esperança. Martha Finch chegou ao amanhecer da manhã seguinte exatamente como havia prometido. Jacob já estava no celeiro quando ouviu o som de cascos na estrada. Ele largou o forcado e saiu para encontrar a velha descendo do cavalo com a eficiência de alguém com metade de sua idade. Você está terrível, ela disse a título de saudação. Não dormiu muito. Imagino que não. Martha amarrou seu cavalo ao poste e puxou uma sacola de couro de sua alforge. Eu trouxe a papelada. Muita. O Tribunal Territorial não facilita nada, especialmente quando se trata de questões de custódia. Eu imaginei. Eles caminharam em direção à casa juntos. Os olhos de Martha varreram a propriedade, observando as cercas consertadas, a porta do celeiro recém-pintada, a horta que havia sido negligenciada por anos, mas agora mostrava sinais de atenção recente. Você tem estado ocupado, ela observou. As crianças precisavam de algo para fazer, mãos ociosas e tudo mais. Martha não parecia convencida. Ou talvez você precisasse de algo para fazer, algo além de ficar sentado sozinho naquela casa, esperando para morrer. Jacob não respondeu. Ele não precisava. Lá dentro, Carrie já havia começado o café da manhã. O cheiro de café e bacon enchia a cozinha, e as outras crianças estavam espalhadas pela mesa em vários estados de vigília. Tommy tagarelava sobre um sonho que tivera. Sarah estava dando restos para whisky debaixo da mesa. Will estava olhando para sua xícara de café como se ela contivesse os segredos do universo. E Hank estava sentado imóvel perto da janela, observando o nascer do sol com olhos vazios. Crianças, a voz de Martha cortou o barulho da manhã. Eu sou Martha Finch. Estou aqui para ajudar o Sr. Mercer a mantê-los fora daquele orfanato. Todos ficaram quietos. Como? Carrie perguntou cuidadosamente, apresentando a papelada adequada. Construindo um caso para a guarda, convencendo um juiz de que este arranjo é do seu melhor interesse. Martha colocou sua sacola na mesa com um baque. Não será fácil. O Tribunal Territorial tem requisitos rígidos para a guarda, especialmente quando o potencial guardião é um homem solteiro sem experiência anterior em criar filhos. Mas é possível? A esperança cintilou na voz de Carrie. Possível, não garantido.
Martha puxou uma pilha de papéis. Precisaremos de testemunhas de caráter, pessoas que possam atestar a aptidão do Sr. Mercer como guardião. Precisaremos de prova de que vocês estão sendo devidamente cuidados, alimentados e vestidos, educados, mantidos em segurança. E precisaremos abordar o elefante na sala. Qual é? Jacob perguntou. Martha olhou para ele diretamente. Você é um homem solteiro, sem esposa, sem presença feminina na casa. O tribunal verá isso como uma preocupação significativa, especialmente com duas meninas sob seus cuidados. Jacob sentiu sua mandíbula apertar. Então, o que você está sugerindo? Eu estou sugerindo que eu me mude para cá. As palavras caíram como uma pedra em água parada. O quê? A voz de Jacob saiu mais afiada do que ele pretendia. Apenas temporariamente, até que a guarda seja finalizada. Martha levantou a mão antes que ele pudesse protestar. Eu não estou pedindo sua permissão, Mercer. Eu estou dizendo o que precisa acontecer se você quiser manter essas crianças. O tribunal precisa ver um lar estável com supervisão adequada. Minha presença proporciona isso. Nós não precisamos de uma babá. Will murmurou. Não, vocês precisam de uma estratégia. Martha o encarou com um olhar que fez até Will recuar um pouco. Eu já lidei com tribunais territoriais antes. Eu sei como eles pensam, o que eles procuram, o que os convence e o que não convence. Sem mim, suas chances caem de poucas para nenhuma. Jacob olhou para Carrie, para as outras crianças, para a papelada espalhada pela mesa como um desafio. Tudo bem, ele disse entre dentes, mas esta ainda é minha casa, meu rancho, minhas regras. Não seria de outro jeito. Martha quase sorriu. Agora vamos trabalhar. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividade. Martha era implacável. Ela treinou Jacob sobre o que dizer ao juiz, como se apresentar, o que vestir, como se posicionar. Ela trabalhou com Carrie na gestão da casa, ensinando-lhe habilidades que impressionariam qualquer inspetor que viesse. Ela colocou Will para trabalhar em projetos que demonstrassem seu valor para o rancho, construindo um novo galinheiro, reparando o porão de raízes, tarefas que mostravam responsabilidade e comprometimento. Até Tommy e Sarah foram recrutados. Martha os fez praticar seus modos até que pudessem recitar "por favor" e "obrigado" enquanto dormiam. Ela ensinou Sarah a fazer reverência e Tommy a apertar as mãos corretamente. Pequenos toques que poderiam influenciar a opinião de um juiz. Apenas Hank permaneceu fora de seus esforços. O menino precisa de um médico, Martha disse uma noite depois que as crianças foram para a cama. Seu silêncio não é um luto normal. Há algo mais profundo acontecendo. Carrie disse que ele estava assim depois que encontraram a mãe. O trauma pode fazer coisas estranhas na mente de uma criança. Já vi isso antes. A voz de Martha suavizou ligeiramente. Durante a guerra, depois que meus filhos morreram, meu neto mais novo parou de falar por quase 2 anos. Os médicos chamaram de histeria. Disseram que ele talvez nunca mais falasse. Ele falou? Eventualmente, mas levou tempo e paciência e muito amor. Jacob olhou para o quarto onde as crianças estão dormindo. Eu não tenho certeza se sei como dar isso. Você já está dando. Você apenas não reconhece ainda. Uma semana depois da chegada de Martha, eles tiveram sua primeira crise real. Jacob estava no celeiro quando ouviu Sarah gritar. Ele largou tudo e correu. O som tinha vindo da casa, alto e aterrorizado. O tipo de grito que significava que algo estava seriamente errado. Ele arrombou a porta da frente para encontrar o caos. Sarah estava encolhida no canto, soluçando. Tommy estava parado, congelado no meio do quarto. Will havia se posicionado na frente de seus irmãos, punhos erguidos, enfrentando um estranho que aparentemente havia entrado pela porta dos fundos. O estranho era alto e magro, com um rosto de fuinha e roupas que já tinham visto décadas melhores.
Ele segurava uma garrafa em uma mão e balançava ligeiramente em seus pés. Bem, bem, o homem arrastou as palavras. Olhem todos esses ratinhos. Ouvi dizer que havia crianças aqui. Não acreditei até agora. Saia! A voz de Will tremeu, mas ele manteve sua posição. Saia da nossa casa. Sua casa? O homem riu. Um som feio que ecoou nas paredes. Essa não é sua casa, garoto. Este aqui é o lugar de Jacob Mercer. E da última vez que verifiquei, Mercer não gosta de crianças. Então, o que você está fazendo aqui? Roubando dele? Executando algum tipo de golpe? Eles moram aqui. A voz de Jacob veio da porta, fria como o inverno. O que é mais do que posso dizer por você? Saia, Emmett. O homem, Emmett, virou-se com lentidão exagerada. Jacob, há muito tempo que não nos vemos. Ouvi dizer que você tinha amolecido, mas eu não acreditei. O grande Jacob Mercer, eremita do território, acolhendo vadios como algum tipo de trabalho de caridade. Eu disse, saia. Ou o quê? Você vai me atirar como atirou naqueles ladrões de gado em 78? Emmett deu um passo mais perto. Seu hálito cheirava a uísque mesmo do outro lado do quarto. Eu me lembro de você, Mercer. Lembro do que você era antes de rastejar para este buraco e desistir da vida. Você era duro, perigoso, o tipo de homem que outros homens atravessam a rua para evitar. Isso foi há muito tempo. Foi. Porque eu estou olhando para você agora e ainda vejo isso, aquele assassino por trás dos seus olhos. Você acha que essas crianças não veem isso também? Você acha que elas não sabem que tipo de homem elas estão vivendo? Os punhos de Will caíram ligeiramente. Seus olhos piscaram para Jacob com algo novo neles. Incerteza. Medo. Jacob sentiu o peso de seu passado o oprimindo. As coisas que ele tinha feito antes de Martha e Emma o terem suavizado. A violência que parecia tão necessária na época e tão vergonhosa em retrospecto. O que você quer, Emmett? Dinheiro. O que mais? Os tempos estão difíceis e eu me lembro que você me deve daquele jogo de cartas em 82.